Fabíola, Lula está fazendo uma coisa que fazia muita falta à democracia brasileira. Ele está dando muitas entrevistas, está prestando contas, algo que nos últimos 4 anos a gente não teve. Bolsonaro se relacionava com a imprensa ali no cercadinho do, do, do Palácio da Alvorada e, a certa altura, as entrevistas viraram espetáculos. Os jornalistas agredidos pararam até de frequentar o cercadinho. Então, o Lula está restabelecendo o bom hábito de um presidente que conversa com o país por meio dos jornalistas. Acho que ele paga também um preço, porque nessa volúpia de entrevistas, e ele vem dando muitas entrevistas, viajando pelo país, e em cada lugar que passa ele dá uma entrevista a uma rádio local, e deu duas entrevistas a veículos nacionais, uma para o UOL, outra para a Rádio CBN, e aí tem muita declaração que vira fio desencapado. Essa declaração sobre a anistia é um desastre completo. É uma declaração que realmente é desastrosa. O Lula ficou mais perto da bancada bolsonarista no Congresso do que do Supremo Tribunal Federal, que atuou para defender a democracia brasileira, né? E contra um pano de fundo confuso, o Alexandre de Moraes eh, teve que levar o pé à porta, insinuando que a palavra final sobre essa matéria vai ser dada pelo Supremo Tribunal Federal, né? A gente precisa lembrar como que nasceu essa história de anistia para os criminosos do 8 de janeiro, né? Isso nasceu numa manifestação em fevereiro do Bolsonaro na Avenida Paulista. E o Bolsonaro disse lá: estou buscando uma pacificação, quero passar uma borracha no passado, buscar uma maneira de conviver em paz, sem sobressaltos. E aí ele fala que era preciso que o Congresso providenciasse uma anistia para os pobres coitados do 8 de janeiro. Assim nasceu a história da anistia. E nesse momento, o projeto que concederia esse perdão aos criminosos do 8 de janeiro corre no Congresso. Então, os bolsonaristas colocaram ali as manguinhas de fora e, com o aval do Arthur Lira, começou a tramitar esse projeto. Aí o Lula, instado a comentar o assunto, ele vem: eu sou favorável a ter anistia, como se a anistia pretendida nesse momento se confundisse com a anistia que foi concedida por conta de pendências que ficaram da ditadura militar. E aí ele parece discordar apenas do tempo. Neste caso a gente nem puniu todo mundo ainda. É como se ele dissesse: olha, vamos esperar punir, passa um tempinho na cadeia, depois a gente anistia todo mundo. E ele se esquece de que essa anistia para aqueles que o Bolsonaro chama de pobres coitados é a porta é a janela aberta para a anistia do próprio Bolsonaro. Então, nesse momento, você considerar uma anistia prévia, porque o Bolsonaro ainda não foi nem indiciado no inquérito sobre a tentativa de golpe, que inequivocamente ocorreu no Brasil. Tem até ex-comandantes admitindo que participaram de reunião em que o Bolsonaro os convidou para avalizar uma minuta golpista. Tem a delação, né? Não são os inimigos que estão encrencando o Bolsonaro, é o próprio ex-ajudante de ordens dele, que numa delação conta os subterrâneos do golpe, né? Então, num momento como esse, o presidente que, 8 dias depois da posse, teve que lidar com uma invasão das sedes dos três poderes, falar assim tão graciosamente sobre a hipótese da anistia, me parece realmente uma declaração muito desastrosa. E daí a intervenção, Fabíola, sobre a qual falaremos também, do Alexandre de Moraes, né, que ali às margens do Gilmar Palusa foi instado a falar sobre esse tema e falou: olha, anistia é uma ferramenta constitucional, é algo previsto na Constituição, e quem interpreta a Constituição é o Supremo. Ele insinuou que lá na frente a última palavra é do Supremo. E ele, como relator desses processos todos, que tem levado à tranca os encrencados do 8 de janeiro, ele evidentemente não deve ter ficado satisfeito com essa manifestação do Lula, né? Foi de fato uma manifestação muito desastrosa, Fabiola. A enquete que está em votação aberta, consulta pública no Senado, mostra que a maioria é contra essa anistia, né? A gente tem aí 564.926 pessoas que votaram contra, não apoiam essa proposta,
e 552.673 pessoas que votaram sim, apoiam. Está bem equilibrado, tem uma diferença baixa aí. O Brasil dividido em relação a isso. Essa é uma proposta de autoria do senador Hamilton Mourão. A consulta pública está disponível no site do Senado para quem quiser lá e votar. Lula, pelo jeito, votou aí a favor, né? Como a gente pode ver, ele falou: eu não sou contra a anistia, sou favorável à anistia. Como é que você analisa, Otales, essa declaração do presidente Lula? E como lembrou muito bem o Josias, né? Quem lançou essa história foi Bolsonaro. Eu só posso entender que o Lula diz isso porque quer ter o Bolsonaro como adversário. Acha que dentre os adversários o melhor é o Bolsonaro. Só posso entender isso, né? Porque é uma declaração desastrosa. Primeiro, porque de fato ela beneficia o Bolsonaro. Foi o Bolsonaro quem propôs isso inicialmente e ela, se vier, o que eu não acredito, viria para beneficiar o Bolsonaro. Isso é a primeira coisa. A outra é que o Lula, com freio, é um poeta. Sem freio, ele produz declarações desastrosas como essa. Então, o Lula está precisando de algum freio para evitar que repita esse tipo de declaração. Tem feito outras também desastrosas, e especialmente nesse caso, deixando a descoberto o ministro Alexandre de Moraes. Deixou descoberto, isso é um fato, né? Agora, ainda vejo na declaração do Lula esse negócio dele querer deixar para depois do. Ah, vamos ver depois, futuramente. Isso pode ser que ele esteja pensando o seguinte: se botar agora para votar, ganha. Então, vamos tentar empurrar com a barriga para ver se a gente derruba lá. Não acredito que seja por aí. Eu acho que, na verdade, primeiro, é desastroso. Segundo, ele está soltando um desejo pessoal de enfrentar o Bolsonaro, que é o adversário que ele considera mais frágil nesse momento. Se vier um outro, tipo Tarcísio Vieira, um cara mais moderado, está arriscado ao eleitorado ainda ficar o eleitorado que abandonaria o Bolsonaro diante da tentativa de golpe, diante da avaliação que se chegou ao fim do governo, de que ele fez um festival de uma lambuza total no governo, inclusive na economia. Então, esse pessoal que ficou no meio do caminho e que entre Lula e Bolsonaro acabou votando no Bolsonaro poderia voltar para o Lula ou ir para um mais moderado. Então, diante dessa avaliação, ele esteja querendo enfrentar mesmo o Bolsonaro. Mas é uma burrice monumental. E outra coisa é que esse negócio de anistia mostra que a anistia que foi concedida após a ditadura militar, a anistia ampla, geral e restrita, e que anistiou também os torturadores, acabou sendo ruim, porque mantém esse tipo de possibilidade. Vamos anistiar os golpistas? Já anistiamos os torturadores. Vamos anistiar agora os golpistas? Então, aquela anistia ampla, geral e restrita, ela foi feita inicialmente, uma luta das esquerdas, etc., para anistiar os presos políticos. Mas aí, para conseguir negociar com os militares de então, se propôs ampla, geral e restrita. E foi um erro, no final das contas. Louco, né, Kennedy? Porque quando o Bolsonaro ele levantou essa história, ele tá falando da anistia dele mesmo, né? Porque o que mais Sim. se pergunta no Brasil é, e o Bolsonaro, ele vai pagar por esse 8 de janeiro? Porque ele fala que ele não estava aqui, que ele não teve nada a ver com isso, mas eles estão investigando, né? O que estava por trás disso? As reuniões que ele teve com militares, com pessoas do governo, enfim, a movimentação nas redes sociais de aliados dele, dos filhos dele, tanta coisa que tem que ser apurada e investigada. Agora, quando o Lula levanta essa possibilidade de anistia, será que está incluída aí a anistia até mesmo ao Bolsonaro? Sim, o Josias lembrou muito bem, porque quem lançou a ideia foi o Bolsonaro, e se você vai aliciar os golpistas de uma tentativa de golpe que é atribuída e articulada pelo Bolsonaro, foi feita por ele, tem que se estender a ele também.